Não vão entrando desde já, já vou aqui falando que hoje a gente vai falar sobre a origem do pecado. Eita, aleluia. Tá assolando e o tempo de Satanás está curto. Ele quer fazer com que você e eu pequemos mais, porque ele sabe que não tem mais jeito para ele e ele quer levar o máximo de pessoas com ele para que pelo menos ele não sofra sozinho. Pois é para isso, né? E temos como vencer o pecado estudando ele, né? Essa doutrina é chamada de doutrina, uma das doutrinas essenciais para a fé cristã, certo? E vou falar hoje aqui sobre alguns hereges que negaram ela, certo? Uma das heresias contra a doutrina do pecado é que não existe pecado, certo? Outra é que o pecado é relativo, depende da visão de quem está vendo. O pecado é regional, não, certo? Tudo isso daí é heresia. As doutrinas são formadas pela palavra, pela Bíblia, mas no meio, no seio da igreja, pessoas com má intenção criam heresias. Não é o crente. O crente, ele vive a verdade. Mas parece que algumas pessoas acham monótono, bem banal, chegar e começar a acreditar na mesma coisa. A gente tem que inovar um pouco, e eu tô para ver alguma coisa que é nova, que presta, certo? Que vem na linha da ideologia nova que presta, certo? Todas são de ataques, todos são. Você veja que algumas pessoas que atacam o dízimo, ela não é dizimista, ela tem uma vida precária, ela não tem prosperidade, só que é pecado. Se lembra no primeiro vídeo que eu falei, que para ter pecado tem que ter ordenança ou mandamento, certo? Então tem que ter uma ordem direta para ela ser quebrada, e aí esta palavra se chama-se transgressão ou pecado. Amartia ou a martiologia é a palavra mais usada em grego. Então a gente viu também no primeiro vídeo, quem não assistiu, corre lá e vai assistir. Este de hoje também vai estar no YouTube junto com outro, certo? Doutrina do Pecado, canal Pregadores do Evangelho Genuíno, né? Minha fã número 1 é minha esposa, certo? Então, ela falando hoje, dizendo que tudo que Deus falou está se cumprindo e tudo mais, isso deixa feliz, certo? Agora, quem estiver no YouTube, vá dando o seu gostei, compartilhe o vídeo, se inscreva, porque você vai estimular e dê ideias, certo? Eu não falo só de assuntos bíblicos, mas sempre coloco a visão bíblica, tá bom? Para você ter um padrão. Pode dizer um assunto secular e o que Jesus falaria na Escritura hoje sobre aquele assunto. E aí, então, vamos para o primeiro pecado, né? Comer a árvore do conhecimento, está em Gênesis 3. Foi o primeiro teste que Deus fez de obediência da humanidade. Então, Gênesis 3, vou logo abrir em Gênesis, porque a maioria aqui que eu estou vendo é em Gênesis, certo? Então, Gênesis 3, você vai achar a serpente dando uma mentira daquela com vocês. Amados, olha só. O segundo está em Gênesis. Está em Gênesis, capítulo 6, versículo do 5 ao 7, tá certo? Que é a maldade geral. Maldade geral, ela está em Gênesis 6. Maldade é pecado, pastor? É. Maldade é pecado. Está aqui. Do 5 ao 7, ó. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então, o que é que Deus ordenou a Adão? Praticar o bem. Não foi assim? Não coma dessa árvore, coma de tudo, menos dessa árvore. Dali ocasionou a maldade. Então, o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos
sobre a terra, esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo sido feito. Em outro vídeo eu falo sobre o arrependimento de Deus e o arrependimento do homem, são opostos, tá certo? Então, aí está o segundo pecado. É pecado aqui? É, sim. Você veja que perversidade, maldade geral, né? Se contaminou. Se não fosse pecado, por que Deus teria acabado, né? Então, é pecado. Embriaguez. Quem foi o escolhido para tomar o goró agora, dessa vez, né? E pagou-se depois que bebeu. E ficou dentro de sua tenda. Quem foi? No contexto, se a gente voltar, você vai ver, no 20, Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Vinha, vinho, uva. Então, ele tomou um goró, não evitou o primeiro gole, bebeu, e aí o vinho domina, certo? O vinho domina. Daqui a pouco eu entro na origem do pecado, não se preocupem. Estou só esperando o pessoal entrar aqui, né? Então, amados, eu estou aqui para falar mais outro. Não vou lendo passagem por passagem, mas esse da embriaguez você vai ver em Gênesis 9, 21, como eu já li, 19, 33 ao 38 de Gênesis, 1 Coríntios 6, 9, você vai ver esse pecado, Gálatas 5, do 19 ao 21, você vai ver. Os que estão só no Antigo Testamento, você vai ter que ver o texto para saber se é só para Israel aquilo que vai dizer que Moisés falou para Israel, certo? Ou se ele está em termos gerais, como o pecado original, que está em Gênesis 3, certo? E que ele diz que comeu a árvore do conhecimento. Para quem não sabe e usa a desculpa de que Adão, você não tem nada a ver com Adão, você tem tudo a ver. Adam é humanidade, certo? E também significa vermelho. Então veio tudo que indica o pó ali, era o barro, que é chamado cientificamente de caulim branco, certo? Que vem todo o barro. Então faz liga. Gálatas 5, do 19 ao 21, é escarnecer de Deus, certo? Embriagar-se também. E o desafio de Deus, né? Quem desafia Deus, né? Desafiou Deus é pedir para você morrer. Está em Gênesis 11, tudo que indica a Torre de Babel, certo? Eles desafiaram, criando a Torre da Babilônia, criando uma alta torre, e Deus confundiu as línguas ali, né? Desafio de Deus, está em Gênesis 11, do 1 ao 9. Engano. Engano é sinônimo de mentira, né? Engano. Então, quem mente é filho do diabo. Então, engano é a criação, na verdade, de Satanás, né? Satanás não é pai do mentiroso? Então, pronto. Então, ódio. Gênesis 27, 41 e Gálatas 5, 20. Sodoma, o homossexualismo. Detalhe, ali não é base para você combater sexo anal, não, viu? Não, viu? Homossexuais ali. Ali, no contexto, era homens querendo se deitar com um anjo, certo? Então, a Bíblia não fala sobre esse assunto. Eu sei que vai gerar umas duvidazinhas, mas eu tenho que falar a verdade. Incesto, certo? Lá em Sodoma, a sodomia é Gênesis 19, Romanos 1. O incesto em Gênesis 35, 21 a 22 e 1 Coríntios 5. Aproveitar-se dos outros. Aproveitar-se dos outros. Gênesis 25, do 29 ao 34. 27, 35, 36, 29, 23 ao 25. O meu pai fala muito sobre esse pecado, certo?
ele reclama muito, dizendo: eu faço muita gente, por muitas pessoas, por amor, sem cobrar nada, e as pessoas só querem me explorar. Então, isso é feio, né, amado? Então, agora, além do engano, aparece registrado também a mentira, que é irmã do engano, né? Vamos dizer assim? Mentira! Mentira! Ela é irmã do engano. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Sueli Barbosa, Jairo Joabe, Adailton Camilo. Me perdoe, meu amado. Oh, glória! Diz primeiro, você vai pregar. E aí, o que acontece? Mentira está em Gênesis 26, 7 e 8. Capítulo 27 de Gênesis, versículo 19 ao 21, certo? Ciúme, quem é ciumento? Se converta, aleluia. Emulações lá no grego, tá certo? Ciúmes, crises de ciúmes. Zelo não é pecado, mas ciúme é. Amém? Amém. Então, olha só. Ciúme está em Gênesis 31, versículo 1 e 2. 1 Samuel 18, do 8 ao 11. Estupro, pecado. Gênesis 34, 2, 2 Samuel 13, e eu não vejo muita gente dizendo sobre esse tipo de pecado. Combatam, porque tá com força aí, certo? Pedófilo tá assim, ó, terrível. E ainda tem gente que veste essas meninas novinhas, criança, com roupa de mulher, irmão. Olha, isso é um pecado, irmão, de sensualidade. Tome jeito, tome juízo. Criança é para se vestir como criança. É para manter a pureza. Tramar a morte de alguém. Pecado, certo? Então, Deus começa a julgar daqui. A trama não é a execução. Então, tem gente que tem a ideia de que o pecado ele é na execução. Não. Certo? E isso daqui eu estou falando registrado no Antigo Testamento. Mas o estupro é até hoje. Pode prestar atenção. Gênesis 34, 2, 2 Samuel 13. Tramar a morte de alguém é 37, do 18 ao 22 de Gênesis, certo? Inveja, irmão, ela é um sentimento de pecado também, é um sentimento pecaminoso chamado sentimento negativo, que é mais ou menos assim: a pessoa não tem a capacidade de ter o que você tem, ou de chegar ao patamar que você chega. Aí ela ataca. Ela começa a orar contrário, que essa oração Deus não recebe, porém, se o diabo ouvir, essa pessoa vai ser agraciada com o diabo atendendo e botando a culpa em Deus. Aí Deus vai lá na pessoa que orou contrário e vai castigá-la com muita dureza, certo? Deus não alisa em pecado, certo? Se a pessoa continuar naquele padrão de orar contrário, e isso daí é pecado, tá certo? Então, amados, eu estou felicíssimo, certo, por estar aqui com vocês. E eu estou felicíssimo por estar dando este curso, certo, a vocês, gratuito de teologia, mas eu me sinto bem falando a verdade para vocês, certo? É por isso que eu dou. A inveja é mais ou menos assim. Eu vou formular uma frase, vocês concordarem aí, vocês curtem aí o vídeo mais ainda. Você não tem, né? Aliás, eu não tenho o que você tem. E eu não concordo que você tenha. Por isso é que você não pode ter. Isso é inveja. Admiração é diferente. Admiração você diz: nossa, que roupa linda. Isso é admiração. E você vê que a pessoa fica nitidamente feliz pela sua vitória. Isso é admiração, certo? Não confunda, alguém chega e diz: pastora, pastor, obreiro, eu admiro o modo que você veste. E ela começa a imitar você. E isso daí é admiração. Porque ela admira o modo que você se veste. Ela não está se vestindo igual. O invejoso, sabe aquela mesma roupa, do mesmo jeito que você tem, ele pergunta e diz: onde é que você comprou? Para ele achar igual. Você responde: modelo único. Mata qualquer invejoso. Mate na unha. Paz do Senhor, Roberta Albuquerque.
Zombaria, Gênesis 37, 19 e Provérbios 17, 5. Se lembre, toda vez que citar Provérbios, livro de sabedoria. Tranquilo, certo? Muito bom de ser lido. Rapto, essa eu vou ler, certo? Raptar, rapto, né? Vem de tirar as pessoas. Rapto, Gênesis 37, vai ser a passagem de José, versículo 27 e 28. Vinde, andemos, vendamos aos ismaelitas. Ou seja, aqui vamos trocar rapto. É rapto também, mas eu vou botar uma palavrinha mais atual. Sequestro. Amém? Sequestro é pecado. Entendeu? Então, rapto, sequestro. Sequestraram, raptaram José. Quem tem José aí, dê um glória. Quem se sente como José, dê um glória. Né? Que as pessoas tentam lhe vender. Né? E aí vamos para 1 Timóteo 1,10, que também fala do rapto. Adultério, Gênesis 38, 13, 18. 1 Samuel 11, 4. Murmuração, Êxodo 3, 11. E ainda tem rebelião. Rebelião é a permanência no desobedecer. A pessoa não quer obedecer à autoridade já constituída. Então, a autoridade constituída está ali. Vamos usar aqui. Uma ovelha não quer obedecer ao pastor. Isso é desobediência no início. Se ela continua, ela é uma rebelde, certo? E isso é pecado. Estão tentando vender gente aqui já. Dar falso testemunho. É a mentira falada num ato de julgamento, numa coisa que você tem que dizer a verdade. Você mente, você dá um falso testemunho. É pecado, certo? É quase igual a mentira, mas mentira ali está como no ato informal cotidiano. E aqui é no ato de jurar que você vai falar a verdade. E você diz, não, eu me comprometo a falar a verdade. E não fala. Aí, pecou. Você veja que aqui eu li 20, né? E como já deu o tempo aqui, já chegou alguns irmãos, vamos entrar para os tópicos, né? Daqui. E no finalzinho eu leio os outros 10 do Novo Testamento, tá bom assim? Então, vamos lá? A origem do pecado. Meu Deus. Alguns escritores têm uma marcância na história cristã. A história cristã ela começa na Bíblia, pelos livros. Ela veio do cristianismo, veio do judaísmo, certo? Porque Paulo judeu, Jesus judeu, então veio do judaísmo. Então a nossa teologia conservadora, ela tem que ser judaico-cristã. É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que fala sobre Israel, e o Novo Testamento, que fala sobre a igreja. Mas existe, depois de Atos dos Apóstolos, quando termina a Bíblia toda, né? Que é o capítulo 28, encerrou ali a história da igreja, e a gente começa no 29. Então, continuou. Só parou de escrever-se a Bíblia, mas continuou ali. Eles vivendo a Bíblia como um todo, mas teve muitos ataques, irmãos. Muitos ataques de heresias, muito ataque de Roma, certo? E se levantou alguns homens para definir o que era pecado. E aqui o primeiro, que é um dos primeiros pais da igreja, que era os discípulos dos apóstolos, chamado Irineu, certo? Irineu, bispo de Lyon, na Ásia Menor, entre 130, veja que é bem depois da Bíblia, a 208 depois de Cristo. Então vamos dizer que está no século I ainda, porque o século II já, porque o século só termina quando bate, por exemplo, o século I só termina no 2, né? E assim vai. Então, o século II aqui, do 208, ele morreu, depois de Cristo.
Um dos primeiros pais da Igreja Antiga assegurava que o pecado no mundo se originou na transgressão voluntária do homem no Éden. Bate? Bate. Foi voluntário, né? O conceito de Irineu logo tomou conta do pensamento e da teologia da Igreja, especialmente contra os gnósticos, certo? O gnóstico, ele não acredita naquela parte de que Jesus veio em carne, e ele não acredita. Por isso que é muito importante você pregar as partes que fala sobre Jesus que sentiu dor, certo? Que Jesus sangrou, que Jesus teve fome, que Jesus cansou-se, certo? Porque eles acreditam fielmente, o gnóstico, que Jesus era só espírito, não era homem. Porque a matéria, carne, é ruim, certo? Então, eles não acreditam nisso. Pois estes ensinavam que o mal é inerente à matéria, certo? Ou seja, o mal é inseparável, essencial à matéria, que não se pode livrar. Então, você entenda que eles estão dizendo que a matéria é mal. Não tem como separar, né? Só que o pensamento do bispo Leon, o Irineu, ele bate contra esses gnósticos. E estava crescendo dentro da igreja o gnosticismo, certo? Para os gnósticos e Orígenes, o gnosticismo ensinava que o contato da alma humana com a matéria, certo? A alma humana com a matéria, que é o corpo, era que a tornava imediatamente pecadora. Não tem o menor sentido, certo? Orígenes, em 185 a 254 depois de Cristo, sustentou a teoria do pré-existencialismo, certo? Você diz que era uma pré-existência, né? Mas como? Se Adão só pecou no capítulo 3, entendeu? Com Eva? Ou no pecado original, que passou a todos os homens em Romanos 5,12. Para Agostinho e os reformadores da Reforma Protestante, os pais da Igreja do Ocidente, entre os quais Agostinho, insistiam no ensino de que Adão e toda a humanidade achavam-se culpados e maculados, certo? Então, estavam culpados e maculados. Pelágio, 360 a 422 depois de Cristo, teólogo inglês, e seus seguidores, os pelagianos, negavam o pecado original. E até uma coisa que os calvinistas eles acusam a gente, arminianos, pentecostais, é que a gente nega o pecado original. A gente não nega não, tá certo? Bem como a doutrina da graça de Deus, o Pelágio ele negava. Inventou o batismo das crianças, certo? É tudo isso daí, que depois em outro vídeo eu falo. Já os teólogos semi-pelagianos, que a gente também é acusado disso, sei não, Jesus, o que é que tem mais para inventar? Admitiam que a mancha do pecado, e não o pecado mesmo, é que era causada pelo relacionamento da humanidade com Adão. Durante a Idade Média, o que se cria a respeito do assunto era a mistura do agostinismo e pelagianismo. Não tem como, certo? Mas eles tentavam misturar. Os reformadores, particularmente, comungavam com o ensino de Agostinho, que era o que? Estão maculados, estão sujos do pecado. Então, por si só, o homem não tem salvação, sozinho não. Então, eu vou pela minha mente evoluir, eu vou ter a salvação. Não, não, não pode. Para os racionalistas e Karl Barth, certo? As correntes da teologia racionalista, erradamente, ensinam que Adão foi, na verdade, o primeiro pecador. A origem do pecado foi em Adão, defende que o pecado do homem está relacionado com a sua condição de criatura na realidade, porém o pecado teve origem em Lúcifer. Diferente, está vendo aí? Em uma rebelião contra Deus. Barth, teólogo suíço, 1886 a 1968, fala da origem do pecado como o mistério da predestinação. E depois eu vou fazer um vídeo sobre predestinação para vocês terem argumentos, certo? Contra o calvinista. Olha, para os ateus, o ateísmo, ao negar Deus, nega também o pecado, porque, estritamente falando, todo pecado é contra Deus.
E se não há Deus, não há pecado. Aí você, para conversar com o ateu, ele vai tentar distorcer muita coisa, né? Eles ficam pensando em perguntas como se Deus criou tudo e Deus não criou tudo. Deus criou todas as coisas. Por que isso? Porque Deus não criou o mal. Deus cria as calamidades, as coisas, as situações difíceis. A palavra lahar quer dizer, lá em Isaías 4, que fala que Deus cria o mal, né? E cria as trevas e tal. Ele está dizendo que cria calamidades, castigo, punição. Amém? Então não é mal em sentido moral. Deus não cria mal porque Deus é bom pleno. Para que Deus criar o mal? Não existe isso. Então, o ateu, ele vai formular dizendo que só o que ele quer que você diga é o seguinte, que sim, Deus criou todas as coisas. Aí ele entra com uma outra coisa para dar uma marretada em você. Eles não são educados. Certo? Ateu, ele não é educado. Ele vai para provar e na ânsia dele é para tirar você da fé. Mas não faz o menor sentido se você acredita em Deus, você pecar. Não faz o menor sentido. Mas se você não acredita em Deus e você crê fielmente que Deus não existe, qual é o sentido de você ter um estado de moralidade? Não existe. E aí onde eles, né, fogem. Então, só com Deus, tendo um tribunal que vai lhe castigar e que você toma cuidado para não errar. Né? Para os deterministas, essa raça aqui é horrível. O determinismo é uma teoria que afirma seu livre-arbítrio, uma ilusão e não uma realidade. Assim, o homem peca porque tem que pecar. É uma teoria parecida com a do fatalismo dos árabes, que creem que em tudo está escrito maktub, e o homem não tem como evitar. Então, desgraça, fome, o homem não tem como evitar. Não. Isso não é verdade. Uma consequência prática do determinismo é tratar o pecado como se fosse uma enfermidade, por cuja causa o pecador merece dó ao invés de ser castigado. Aí ele vai dizer, não, é porque Deus tem que ter dó. Ao invés de castigo, não. Ele tem que ter dó. Porque o pecador, ele está enfermo de pecado. Não existe isso. Para os hedonistas, hedonismo significa do grego prazer. Hoje tem hedonista? Tem, certo? É a teoria que sustenta que o melhor ou o mais proveitoso que existe na vida é o prazer. De modo que a primeira pergunta que se faz não é isto é correto, mas sim, trará prazer? Então, o pecado sempre dá prazer, então eles pecam porque o prazer é importante. Os hedonistas desculpam o pecado com expressões como estas: errar é humano, perdoar é divino. Então, tem hedonista, você já escutou alguém falando isso daí? Isso é heresia. Não se pode deixar de castigar pecado. Um pastor, ele disciplina pecado. Entendeu? O que é natural é belo, e o que é belo é direito e é para se mostrar. O que é bonito é para se mostrar. Então, isso é hedonismo, certo? É uma pessoa que gosta do prazer. Ela idolatra o prazer. E aí você vê que na antiguidade tem várias deusas gregas seminuas, né? E culto ao deus Baco, que é o deus do vinho, as mulheres completamente nuas, saindo pela rua fazendo uma micareta, vestida com pedaços de pano, de retalho, curto, só o lado da cabeça e o lado dos braços saindo,
e elas saindo totalmente despidas e caminhando numa longa avenida no meio da cidade. Parece alguma coisa para você? O carnaval, certo? Hedonismo. Para a ciência cristã, esta seita nega a realidade do pecado. Declara que o pecado não é algo positivo. É claro. Mas simplesmente a ausência do bem. O pecado não é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Entendeu? O mal é que é a ausência do bem. Olha como é sutil. Nega que o pecado tem existência real e afirma que é apenas um erro da mente moral. Certo? Então, eles pegam muito uma coisa que é o poder da mente. O poder da mente, ele é correto, ele existe, é científico. Você pode atrair coisas boas para você, com sua mente sadia, você querendo, desejando muito uma coisa, ela acontece. Deus deixou esse presente para a gente. Por isso que Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Só que na religião aqui, ele nega pilares de doutrinas essenciais do cristianismo. Então ele vai começar a dizer que o pecado não é bom, não é positivo e por isso é um erro só da mente humana. Ela, na verdade, não existe. Né? Então, está errado. Por conseguinte, seu pensamento necessita de correção. Para os evolucionistas, a evolução considera o pecado como a herança do animalismo primitivo do homem. Então, eles acreditam que a gente veio do macaco, estão quase tentando comprovar aí que a gente veio do rato, que o DNA é mais próximo, e, por sua vez, o do sapo também está aí, batendo aí. Então, tem 3 concorrentes agora. Não é só o macaco, não. Essa é o sapo e o rato, certo? Então, só porque o DNA é parecido. Então, veja bem. A Bíblia condena isso daqui. Não só estou dizendo isso aqui porque os que vocês veem no livro de vocês, no livro dos seus filhos, é uma falsa teoria, certo? Da evolução como ciência. Ela não está provada. Os maiores doutores, arqueólogos, dizem cientificamente a evolução não tem como ser provada, certo? Em outro vídeo eu faço sobre criação e evolução, vocês vão ver como é difícil comprovar ela. Aí eles fizeram o quê? Compraram, certo? Forjaram provas para que sejam aceitas e não é aceito na maioria dos casos, mas colocaram nos livros, porque tem a editora deles, entendeu? Então, é uma coisa que os crentes deveriam ter, uma editora própria destes livros, certo? Botar essas 2 teorias como era antigamente. Frase do evolucionista. A evolução considera o pecado como herança e tudo mais. Para eles, o pecado teve origem no macaco. Bíblia Sagrada, né? Então, o pecado não teve origem em Deus. Evidentemente, Deus, na sua onisciência ou na sua presciência, já vira a entrada do pecado no mundo bem antes da criação do homem. Pergunta: e por que Deus deixou? Porque o homem tem que ser livre e sábio. E como é que ele ia chegar e dizer que o homem era livre e sábio se ele fizesse ele um robô, né? Como o calvinismo prega, né? Então, o que acontece? Porém, não podemos confundir ou interpretar como ele sendo o autor da causa do pecado. Se ele sabia, é uma coisa. Deus é santo e não há nele nenhuma injustiça. Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Amém? Então não foi Deus. Deus odeia o pecado e, como prova disto, enviou Jesus Cristo como providência para a nossa situação. Inclusive, ele odeia, detesta
o pecador também. Salmo 5:5. Ele detesta, não fica na presença dele. Por isso é que ele enviou Jesus, está aqui em João 3,16, para o mundo todo ter a oportunidade de sair. Aí é onde está a questão. E quem não quer, aí permanece debaixo da ira de Deus, tá bom? Enquanto a verdade de que Deus sabia de antemão da entrada da realidade do pecado no mundo não constitui o começo do pecado. Então não é aí. Isso é só ele saber. O sentido é que não foi promulgado, não foi proclamado o pecado ali. Entendeu? Não foi publicado. A presença do pecado no universo é devida ao fato de que Deus o permite. Certo? Só existe porque Deus permite, para provar quem realmente é de Deus. Lê na Bíblia que os filhos de Deus eles não gostam de pecar, não. Ele deve servir a um propósito justificável, não atingível, do contrário, ele não permitiria. Certo? 3 razões para explicar a permissão divina do pecado. 3. A. O reconhecimento divino da livre escolha da criatura. Está lá em Deuteronômio 30, versículo do 15 ao 19. O propósito de Deus é assegurar um grupo de seres para a sua eterna glória que possam a possuir pela virtude que resulta de uma vitória ou livre-arbítrio sobre o mal. B. A demonstração do ódio divino ao pecado. O apóstolo Paulo declara, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Romanos 9, certo? Romanos 9, 22. Mas nenhum julgamento irá ou poder em relação ao pecado poderia ser revelado a parte da presença permitida do pecado ativo no mundo. Entendeu? E C, e último, é a manifestação e o exercício da graça divina. Houve algo que deu em Deus que nenhum ser criado jamais havia visto. As hostes angelicais haviam visto a sabedoria, o seu poder, a sua glória, mas ele nunca havia visto a sua graça. Eles não tinham uma ideia da bondade de Deus aos que não o mereciam. Deus abriu o véu da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia para com os pecadores através da permissão do pecado. Aleluia! Seja bem-vinda, Cecília Patrícia Soares. Deus abençoe. Então, amados, o pecado teve origem no mundo angelical, Lúcifer. Então, Deus criou os anjos dotados de livre-arbítrio, certo? Todo aquele que tem a capacidade de escolher, essa capacidade de escolha, ela não é danificada com a criação do pecado. Você escolhe tomar conta do seu filho ao invés de matá-lo, então é uma escolha. Você resiste à graça de Deus e vai lá e mata o filho, é uma escolha da pessoa. E ela, como escolha, ela tem que pagar. O calvinismo, ele não acredita nisso. Então, ele vai dizer o contrário. Ele vai chegar e vai dizer, olha, é tudo predestinado. O que é eleito, ele não vai para o inferno. Mesmo que ele erre. Em determinado ponto, ele volta. Entendeu? Então, o pecado danifica, ele diz. Tem só a livre agência, que é sutilmente. Mas ele só age. Mas ele não decide. Então, um robô. Então, não faz sentido eu chegar diante de Deus e Deus chegar e dizer, você pecou. Diz, sim, porque o Senhor quis. Entendeu? Então, não tem como. Não tem como. Então, olha só. Eles eram dotados de perfeição, certo? Os anjos. Lúcifer e legiões deles se rebelaram contra Deus.
Inclusive, tem livros apócrifos com ideias absurdas que sustentam que Lúcifer também é mau. Então, até fora da Bíblia está dizendo isso. Pelo que caíram em terrível condenação, protagonizando a primeira promulgação concreta do pecado no céu. Certo? Com a soberba, tome cuidado com soberba, viu? Soberba é um orgulho intensificado, viu? É orgulho e mesma coisa de soberba, não. São níveis diferentes, certo? E o desejo de sobrepujar a Deus. Ele não queria ser igual só, ele queria ser maior. E os seus seguidores são expulsos do céu. Então é como mais ou menos dissesse assim, eu não estou gostando da administração de Deus e eu vou tirar ele do trono. Como se pudesse. Deus, com mão forte, destituiu-os de sua presença. O tempo exato dessa queda a Bíblia não revela, porém é narrado em Isaías 14, do 12 ao 14, também Jesus nos evangelhos fala, eu via Lúcifer caindo do céu. Né? O pecado que Lúcifer cometeu inclui 5 aspectos particulares. 5. Acima das estrelas, eu subirei, ele disse. Subirei acima das estrelas do céu. Né? Ele fez tipo uma proposta de independência de Deus. Né? Subirei acima das estrelas do céu. Não sei se vocês entendem o que é subirei ao céu. Né? Ele estava querendo ser igual a Deus, até aí. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, ou seja, acima dos anjos. Estrelas em profecia são, como o livro é profético, são anjos. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, ou seja, dá a entender que seria virado frente a frente com Deus. E subirei acima das alturas das nuvens, que é justamente acima de Deus, entendeu? E serei semelhante ao Altíssimo. Impossível. Ele era um anjo e Deus é Deus. Entendeu? Então isso se chama rebelião. Está Deus lá em cima, autoridade constituída. Ele próprio. E alguém se rebela, não aceita aquela autoridade. Rebeldia. Certo? Origem do pecado na raça humana. A primeira promulgação concreta do pecado na Terra, o pecado na Terra, por ser humano, foi uma transgressão voluntária de Adão no Éden, com Eva. Veja, tomando o fruto que Deus proibira, Adão caiu, abrindo a porta no acesso ao pecado no mundo, em Romanos 5,12. Certo? Então, o homem deu ouvidos às insinuações do tentador. O diabo distorceu a verdade que Deus tinha falado a Adão e Eva. Então, Eva chegou, ao invés de ter consultado o marido primeiro, Eva foi logo ouvindo o demônio. Então, ela pegou e disse assim, olha, eu não vou aceitar isso daqui. Era para ter falado assim. Mas ela disse o quê? Não, a gente pode comer de todas as árvores, só não pode comer dessa que você está indicando, porque no dia que a gente comer, a gente morre. Aí o diabo disse, não, certamente não vão morrer. Morreram na hora? Ele disse meia verdade e distorceu a verdade todinha. Entendeu? É muito sutil. Seita é dessa forma. Tome cuidado com essas seitas que aparecem por aí. Brancando os salvadores, certo? Seja cristão. Acabou-se. Ponto final. A essência do pecado pessoal de Adão consiste em que ele se colocou em oposição a Deus, recusando submeter-se à sua vontade, impedindo que Deus terminasse o curso da vida, certo? Determinasse o curso da vida. Adão tomou as rédeas da sua vida nas mãos de Deus, tomou na mão de Deus, determinando o seu futuro por si mesmo. Não é isso que algumas religiões e alguns segmentos filosóficos dizem, né? Não, você controla. Ou seja, veja que as feministas,
elas chegam e dizem a você, mulher, principalmente, ela não está falando a homem, ela está combatendo o homem. Então elas vão dizer assim, não, e uma mulher que foi estuprada, e gerou-se a criança, elas botam culpa na criança e querem matar a criança. Estupro a gente viu que é pecado. Então, como é que pode? E aí, a sutileza da tentação é mencionada como distinta característica da serpente, Mateus 10, 16. Ela começando falando com a mulher, o vaso mais frágil, que além dessa circunstância, não tinha ouvido diretamente a proibição divina, Gênesis 2, 16 e 17. Deixa eu falar sobre uma heresia que está falando sobre vocês mulheres. Eles distorcem para dizer que não e tal, para tirar a submissão das mulheres, que é o que agrada a Deus. Deus se agrada da submissão, porque submissão é você estar ajudando na missão. É você estar em questão de respeito com a autoridade masculina do seu marido, não é de todo homem, é do seu marido. Aí elas dizem lá que você manda no seu corpo e que você, se for estuprada, tem o direito de matar aquela criança. Tem? E não matarás o inocente. Elas não querem saber de Bíblia, não, viu? Elas querem saber de tirar a ordem que Deus colocou. E aí elas dizem que vocês são poderosas, são divas. Divas é deusa, certo? E aí entra em rivalidade com Deus. Então, dizer que você é uma diva, irmã, vigie. Pecado. Ser uma serva, ser uma mulher de Deus, uma mulher sábia, entendeu? A sutileza da tentação é essa. Aí vem diretamente a proibição divina, Gênesis 2, 16 e 17. E ela espera que ela esteja só. Olha como o diabo só pega só. Em Jesus ele foi quando ele estava só. Ela torce as palavras de Deus. A palavra torcer se chama aireses, ou heresia. Tá vendo aí? Gênesis 3:1 e Gênesis 2:16 e 17. Semeia-se dúvidas e suspeita no coração da mulher, por meio da pergunta no versículo 1, lança a tríplice dúvida acerca de Deus. Dúvida sobre a bondade de Deus, dúvida, só um minutinho aqui, dúvida sobre a bondade de Deus, dúvida sobre a retidão de Deus, dúvida sobre a santidade de Deus. Para os liberalistas teológicos, Adão é um mito. Adão, para eles, é um mito. Certo? Então, logo, não existe. Logo, também não tem pecado. Entenderam aí? Portanto, não houve queda, mas acredito que o pecado é resquício natural de anterior natureza animalesca do homem e entra na evolução, tá certo? Então, eles não estão defendendo uma visão de Deus. Eles estão defendendo uma visão animalesca. Teve uma vez até que eu tive que dizer para uma pessoa que estava defendendo, que veio do macaco, defendendo, eu disse, então peça a bênção a um quando for no zoológico. Por quê? Eu peço a bênção a Deus, mas você, como acredita tanto nisso, ela, no mínimo, ficou irritada. Mas, amados, não há necessidade de nenhuma investigação profunda das Escrituras para provar que o pecado originou-se nas esferas celestiais e que o homem tornou-se a avenida ou o caminho pelo qual o pecado entrou neste mundo. Está em Romanos 5,12. Também tem a diferença. Ele consiste no abandono ao Deus vivo, certo? Pecado. Vamos lá? Quando você peca, você abandona Deus naquele momento. Isaías 59, versículo 1 e 2, diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, quando você peca, qualquer coisa que pecou, qualquer mínimo pecado, não existe pecado, pecadinho, nem pecadão. Porque se você for adotar essa ideia, você tem que saber o que é pecadinho, e isso vai voltar para o homem. A Escritura que diz que é pecado. E
tudo que quebrou uma ordem é pecado. Então, a diferença entre Adão e Eva na queda. A narrativa de Gênesis mostra que Eva, certo? Eva foi induzida, certo? A narrativa de Gênesis 3 não faz uma diferença vital entre Adão e Eva na queda. Porém, 1 Timóteo 2,14 diz que Eva foi enganada e Adão não. 1 Timóteo 2,14. Eva caiu em transgressão porque ela foi levada a pensar que o aviso de Deus não era verdade. Entenderam aí? Mas Adão foi diferente. Ele não duvidou da palavra de Deus. E mesmo assim ele pecou. Somos induzidos a pensar que a culpa maior da queda foi da mulher e não do homem. Porém, podemos observar, à luz da Bíblia, que verdadeiro é o contrário. A maior culpa foi do homem. Quer mais um dado? Observe que quando Deus diz, Adão, Adão, onde é que você está? Quer dizer que porque Deus não falou assim, Eva, Eva, onde é que você está? Porque você pecou? Porque ele não foi? Porque o homem é o cabeça. Ele esperou a atitude do cabeça lá, que tinha escutado provavelmente toda a conversa, porque ele não perguntou nada. Então ele estava lá, perto. Então, ele escutou a conversa, a gente é induzido a pensar isso. Então, escutando a conversa, o que acontece? Eu vou sair dessa. Não. Ele foi e comeu. Pecou voluntariamente. O peso maior da queda está sobre os ombros do homem. Ele pecou voluntariamente, consciente. Já a mulher pecou voluntariamente, porém enganada. Então, mulheres, o peso não está em vocês. Está no homem. A árvore do conhecimento. Que a gente vai encerrar com esse tópicozinho aqui, certo? E eu vou falar os 10 pecados do Novo Testamento que tem ali ainda. Claro que é muito mais, certo? Depois eu dou uma estudada e faço um vídeo só sobre falando os pecados e as citações. Mas vamos lá. A árvore do conhecimento em Gênesis 2, 9, 16, 17, sim, amados. Deixa eu dizer, não era uma maçã, certo? As igrejas ensinam para a criança, porque ela vai perguntar, que fruto? Se você disser, o fruto do conhecimento. E como é ele? Entendeu? Então vai ficar mais fácil você ensinar até certa idade, contando uma historinha bonita de que alguém comeu uma maçã. Inclusive tem, naquele desenho, a Branca de Neve, né? Tem a bruxa malvada e ela traz o quê? Uma maçã envenenada. Então a ideia dali é bíblica, certo? Só que não está na Bíblia que é uma maçã, e sim que era um fruto. Mas de onde é que surgiu a maçã? Na era do romantismo, onde se idolatrava a mulher, aquelas coisas, você vai ver umas poesias bem melosas que mulher gosta, e os homens escreviam, os poetas escreviam muito bem. Tem poesias de qualidade brasileira, inclusive. E eles fizeram uma alusão em partir a maçã no meio e juntar, fica o órgão feminino direitinho. Então, o que acontece? É essa malícia aí, certo? Então, quando dizem que é fora do ensino de criança, quando dizem que foi para você uma maçã, é malícia. Tá bom? Então, existem muitos questionamentos em relação da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma figura literal ou figurada? Alguém tem a coragem de dizer que aquela árvore era figurada. Como é que pode? Né? E chegaram a dizer também que o fruto proibido tratava-se do sexo. Não. Certo? Para Deus o sexo é lindo. E em vídeos mais privados, mais particulares, com idade, né, medida, eu falo isso, certo? Então, de menor, não vai acessar esses vídeos. Alguns dizem que Eva teve relações com a serpente. Amados, é um absurdo, certo?
Eva teve relações sexuais com a serpente. Dizem que também blasfemam contra o Espírito Santo, inconsciente. Algumas pessoas é inconsciente, por isso que Deus ainda diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, né? Ainda bem, porque senão... Mas dizem que o Espírito Santo teve relação sexual com Maria. Certo? Foi sobrenatural ali. Essa doutrina não tem apoio bíblico, tá certo? Ter relação sexual e tudo mais, de a árvore ser figurada. Ela é literal. Relacionamento sexual entre marido e mulher foi constituído por Deus muito antes de Adão e Eva ter sido engodada por Satanás. Gênesis 1, 27 e 28. Porque os hereges então dizem que Adão teve relações sexuais com a serpente, pois ele também comeu do fruto proibido. Só cabe a Eva esse relacionamento com a serpente? Eles se contradizem. Entendeu? A Bíblia não revela o tipo de árvore ou fruto que Adão e Eva se apropriaram. Mas o que podemos evidenciar como importância é que, de fato, existia uma determinação divina que exigia a obediência dos nossos pais e eles não foram capazes de observar os limites de Deus. Nossos pais, Adão e Eva no caso, tá certo? Que sim nossos pais humanos. Tá? O tronco foi deles. Então toda a raça humana veio deles. Então, amados, vou aqui ler o restante, né? Que eu disse que ia ler e encerramos este vídeo. Então, amados, a origem angelical, fechamos assim, né? A origem angelical, e nós entendemos que pela origem ser angelical, ele não vai ser vindo de Deus, é angelical, de anjo. E também não veio originalmente do homem, certo? Então, tinha a ordem de Deus e nenhuma foi quebrada. Então, como é que existia o pecado? Como é que ele tinha sido promulgado? Foi no coração de Lúcifer, voluntário, certo? Que hoje não é mais Lúcifer, não. Isso é recalque quando ele se apresenta como Lúcifer. Massacre de crianças, Mateus 2,16, certo? Depois vocês conferem. Ali é pecado também. Orações ostensivas. Ela vai ser uma oração, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui a passagem. Deixa eu ver aqui a passagem. Mateus 6,5. Orações ostensivas vão ser orações, parece até extensivas, mas não é. Ostensivas, que ostentam. Ostentação é pecado. Vem de, aqui tem até alguns sinônimos aqui que você pode ver no Google. Arrogante, prepotente, né? Praticado de forma intencional, certo? Então, vou dar aqui o exemplo do fariseu, né? Dou graças porque não sou igual a esse daqui. Né? Existem pessoas, infelizmente, que fazem isso. Não ter perdão, né? Não ter perdão. Mateus 6, 14 e 15. Ou seja, você não perdoar é pecado. Perdoar também não é esquecer, não, viu, irmão? Perdoar não é esquecer, não. Se fosse isso, era amnésia. Preocupar-se e afligir-se. Preocupação, você viver preocupado e afligido é pecado. Certo? Está lá em Mateus 6, 25 e 34. Atribuir a Satanás as obras do Espírito Santo. Está na cara, né? Isso daí. Mateus 12, do 24 a 32. Buscar vingança. A justiça correta, ela se chama justiça. A justiça errada se chama vingança. Tá certo? Mateus 13, 24 ao 30. Ensinar falsas doutrinas. Mateus 16, do 6 ao 12. Ensinar falsas doutrinas. Uma pessoa
chega para você e começa a ensinar que deve se adorar anjo. Está errado. Repreender o Senhor, repreender Deus, certo? Mateus 16, 22 a 25. Não ser misericordioso. Mateus 18, 23 ao 35. E aqui eu quero fazer o famoso convite, certo? Quem está gostando, dê aí o seu joinha. Vou passar, eu quero fazer o convite a você que ainda não confessou a Jesus, certo? Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É como seu Salvador pessoal. Aceitar pode parecer meio estranho, mas você vai aceitar a Jesus como você aceita aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que é seu namorado. É mais ou menos isso. Você não aceita um namorado, você não aceita o seu pai, você não aceita sua mãe com aquele maior amor, com aquele maior carinho. Jesus quer participar da sua vida dessa forma. Então eu gostaria de fazer o convite. E se você está interessado, você vai repetir comigo. Eu confesso a Jesus como o único e suficiente Salvador e creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Agora, se você falou com fé essas palavras, você está salvo. E agora você vai procurar uma igreja mais perto de sua Bíblia. Gostei dessa daqui. Porque, amado, nem toda igreja está pregando mais a palavra de Deus corretamente. Busque a igreja mais perto de sua Bíblia. Você tem uma Bíblia, leia ela, e aquela igreja que você vê que se encaixa mais perto da sua casa, você vai para essa. Tá bom assim? Então, a paz do Senhor e até a próxima. Graças a Deus.